Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos sobre psicoterapia e sentido da vida. Nós estamos trabalhando este livrinho aqui do Viktor Frankl. Então, nós estamos trabalhando aqui a logoterapia a partir dessa obra aqui do Frankl, que é uma das obras fundamentais na minha percepção e na minha concepção sobre o Viktor Frankl. Então, aqui é um quadro no meu canal. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico e eu sou especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. Tenho pós-graduação em psicologia existencial, fenomenológica e humanista. E estou no último ano da minha faculdade de filosofia. Graças a Deus estou terminando essa faculdade aí. Então, este daqui é uma série do meu canal em que eu faço um estudo. A gente faz a leitura de um livro. Atualmente a gente está lendo livro de psicologia, né? Daqui a pouco a gente vai ler filosofia e tal, mas está lendo o livro do Viktor Frankl. A gente está trabalhando então a logoterapia, que é uma abordagem que eu utilizo na minha prática clínica. Sou psicólogo clínico aí desde 17, já tenho 7 anos aí que eu atuo na área, e uma das abordagens, uma das ferramentas terapêuticas que eu utilizo na minha prática clínica é a logoterapia e análise existencial. Então, nós estamos construindo um raciocínio. Se você ainda não viu os outros vídeos, os vídeos anteriores, é só ir aqui na série, né? Nós temos uma playlist aqui sobre logoterapia e você vai ver a identificação aí GE hashtag 01, e aí você vai seguindo a ordem direitinho dos encontros, tá bom? Esse daqui, se eu não estiver enganado, é o quarto, já me falha a memória. Então a gente vem construindo um raciocínio. O Viktor Frankl ele tá argumentando sobre a necessidade da pessoa compreender a logoterapia, né, como esse conhecimento, como essa metodologia complementar para poder não cair no reducionismo psíquico, que até então as outras grandes escolas de psicoterapia, que eram a psicologia individual do Adler e a psicanálise, elas tinham uma perspectiva mais reducionista da alma humana. Então, o Viktor Frankl ele vai fazer essa construção de entendimento. Ele já trouxe os argumentos, e aqui ele vai dar uma reforçada ainda nesses argumentos para poder ele apresentar, então, toda a metodologia da logoterapia e análise existencial. Então, vamos continuar aqui o nosso raciocínio, o raciocínio do Viktor Frankl. Estou compartilhando aí minha tela com você. E hoje eu vou tentar trabalhar mais 2 tópicos contigo. Então, a gente vai trabalhar o reducionismo genético e o pandeterminismo analítico. Então, vamos lá para a nossa leitura comentada. Então, ele diz assim: hoje vivemos numa época de especialistas. Isso daqui eu já comentei anteriormente com você. E o que eles nos proporcionam são simples perspectivas particulares e aspectos da realidade. Defronte das árvores dos resultados da pesquisa, o pesquisador já não vê o bosque da realidade. Mas os resultados da pesquisa não são apenas particulares, são também dispersos, urgindo fundi-los numa imagem una do mundo e do homem. O certo é que já não se pode desandar o que se andou. Numa época cujo estilo de pesquisa se caracteriza pelo trabalho em equipe, é patente que não podemos passar sem os especialistas. Seja como for, o perigo não está em os pesquisadores se especializarem, mas sim em os especialistas generalizarem. Todos nós conhecemos os chamados terríveis simplificadores. Mas, ao seu lado,
podem se colocar agora aqueles que me apraz denominar dos terríveis generalizadores. Os terríveis simplificadores simplificam tudo, medem tudo pela mesma bitola. Os terríveis generalizadores, porém, não se contentam com a sua bitola, generalizam os resultados de sua pesquisa. Como neurólogo, o Frank era neurologista, né? Como neurólogo, convênio em que é absolutamente legítimo considerar o computer, como um modelo, digamos, para o sistema nervoso central. O erro está apenas na asserção segundo a qual o homem não é nada mais que um computer, pois é ao mesmo tempo infinitamente mais do que um computer. O niilismo não é que tire a máscara falando do nada. O que faz é mascarar-se com a locução nada mais que. Sob a influência da psicanálise, foi alastrando na psicoterapia a tendência para personificar instâncias intrapsíquicas. Na esteira dessa tendência, estigmatizada por Boyce, adquiriu foros de cidadania, a propensão para farejar em toda parte truques e artimanhas, a fim de, em seguida, os desmascarar e pôr a claro. O fato de este furor analisandi, como lhe chama Ramon Sarro, no 5º Congresso Internacional de Psicoterapia, não se deter perante o sentido e os valores, ameaça e faz periclitar a psicoterapia nas suas raízes. Os americanos falam a este respeito num reducionismo. O reducionismo poderia eu defini-lo como um processo, ele já definiu anteriormente, né? Ele vai reafirmar. Um processo pseudocientífico mediante o qual os fenômenos especificamente humanos são reduzidos a fenômenos subhumanos ou destes se deduzem. Então, ele já fez essa conceituação anteriormente, né? Quer dizer, por conseguinte, que em termos gerais, o reducionismo se poderia definir como um subhumanismo. Por trás do amor não haveria, pois, senão os chamados impulsos inibidos, e a consciência não seria mais do que um superego. Né? Aqui é a explicação psicanalítica, né? Freudiana. A psicanálise realmente moderna já, já há muito que não continua a sustentar como correta a identificação da consciência com o superego, admitindo e propondo, pelo contrário, a diferença entre um e outro, entre uma e outro. Numa palavra, fenômenos especificamente humanos, como consciência e amor, transformam-se em meros epifenômenos. Né? Para aprofundar essa discussão, você volta lá no nosso encontro anterior. Como se o espírito fosse apenas a mais alta atividade nervosa, conforme a designação de um bem conhecido trabalho de um investigador famoso, uma espécie de epifenomenologia do espírito. E ao niilismo científico, tal como o exprime o reducionismo, corresponde o niilismo vivido, já que, como tal, se pode interpretar o vácuo existencial. Efetivamente, com o vácuo existencial colabora o reducionismo, dada sua tendência para manusear o homem, reificando-o, coisificando e despersonalizando. Tem visos de. Cara, eu vou ver se eu consigo traduzir essas palavras aqui. Vamos ver como é que anda a. Aí, tá bom, né? Declaração externa. Deixa eu ver agora. Como é que eu volto? Pronto.
Tem visos de declaração externa, não o único, certamente, a explicação do jovem sociólogo americano William Ivey Thompson. Então, o que que esse cabo vai dizer? Bora lá, tradutor. Os humanos não são objetos que existem como cadeiras ou mesas. Sua vida, e se descobrirem que suas vidas estão reduzidas ao uso de cadeiras e mesas, cometem suicídio. Né? Então aqui ele está falando dessa redução, né? Ok. E dadas certas circunstâncias, fazem-no realmente, uma vez, enquanto dava uma conferência na Universidade de Ann Arbor, Michigan, dissertando sobre o vácuo existencial, o não sei o que de estudantes, o assessor dos estudantes, entrou na discussão para afirmar que o vácuo existencial era o que lhe aparecia diariamente no consultório e que estava preparado para me reunir toda uma lista de estudantes que, precisamente em virtude das suas dúvidas sobre o sentido da vida, acabaram por desesperar, tendo tentado o suicídio. Então, lembra sempre que, né, o vácuo existencial é diferente da frustração existencial, né? Temos dois conceitos aí do Franco. Os autores americanos foram os primeiros a adotar uma posição de autocrítica, fixando a sua atenção no dito reducionismo. Os primeiros que, atentando-se ao postulado de reconhecer o verdadeiro tal qual é, admitindo como eles fazem, at face value, fizeram coro com a investigação fenomenológica europeia. Hum. Isto não aconteceu sem que, em todo caso, reconhecessem o contributo de Sigmund Freud. Simplesmente viram nele um especialista em motivos que precisamente não podiam reconhecer como verdadeiros. Assim, Gordon Allport, psicólogo mais representativo da Universidade de Harvard, define Freud como um especialista precisamente naqueles motivos que não podem ser considerados pelo seu valor nominal. A título de exemplo, toma Alport a posição de Freud a respeito da religião. Para a religião, para Freud, né, a religião é essencialmente uma neurose do indivíduo, uma fórmula para o desenvolvimento pessoal. A imagem do pai está na raiz da questão. Não se pode, portanto, tomar o significado religioso quando ele existe numa personalidade pelo seu valor nominal. Então, o Freud, ele, como é que ele vê a questão do totem, né, da religião? Ele vê muito como essa questão da culpa, né? Então, porque a pessoa ela mata, né, a sua figura paterna, ela para lidar com o sentimento de culpa, então ela cria lá o totem, né? Ela cria lá o ídolo. Albert tem bastante Alport tem bastante razão ao afirmar ao mesmo tempo que o processo interpretativo deste tipo é realmente antiquado. Aí ele vai citar. Cara, deixa eu ver se eu tenho as traduções dessas citações, mas acho que não. Essa, essa edição aqui é meio cansada, né? E o interessante é que eles nem procuraram traduzir isso, bicho. Aí é loucura, né? Ó, não tem.
É isso mesmo. Minha memória não está tão ruim assim. Então vamos lá, continuar no tradutor do Google mesmo, né? Aí aqui ele bota alguma. Hum, Fogo. Então vamos lá. Numa comunicação à Associação Psicanalítica Americana, Chris salienta que a tentativa de restringir as interpretações da motivação ao aspecto do id apenas representa um procedimento mais antigo. A preocupação moderna com o ego não se limita apenas a uma análise dos mecanismos de defesa. Em vez disso, dá mais respeito ao que ele chama de superfície psíquica. A questão é que, na problemática aqui abordada, não há apenas um aspecto material a considerar, há também um aspecto humano. Cumpre-se perguntarmos-nos, portanto, para onde iremos, se no âmbito da psicoterapia deixam de ser considerados como verdadeiros o sentido e os valores em função dos quais vive o paciente. O próprio paciente já não é tomado a sério como homem. Podemos exprimir este estado de coisas recorrendo à fórmula seguinte: já se não acredita na sua fé. Ou então, para falarmos outra vez com as palavras de Alport, o indivíduo perdeu a sua razão de acreditar. É difícil imaginar como é que, em tais circunstâncias, ainda se pode construir uma conduta confiada. Loucura, né? Então, pô, como é que numa circunstância em que esses elementos eles são deixados de lado, como é que você pode confiar no tipo de conduta de terapeuta que age dessa forma? Então é algo a se pensar. Então a gente deve pensar nisso. Afiarmos-nos no testemunho de Binswanger, Freud considerava a filosofia como nada mais que uma sexualidade reprimida pelas formas mais decentes da sublimação. Cara, daí aqui a gente tem uma viagem do Freud, né? Hum, Porque percebe que ele começou a ficar tão obcecado pela psicanálise e pelas suas ideias psicanalíticas, que ele começou de verdade, a interpretar toda a vida, todos os fenômenos a partir da lógica psicanalista. Isso é grave, né? Isso é de uma obsessão gigantesca, né? Então virou meio que uma obsessão. Freud, ele tentou, né? Ele fez lá, ele construiu vários argumentos, né? Tanto da sociedade, religião, civilização. Então tudo a partir, entre aspas, de uma cosmovisão psicanalítica, né? Que aí é a parte mais filosófica, vamos dizer assim, da psicanálise, né? O que é um grave erro, porque isso reduz completamente, né, a vida humana, né, reduz completamente a realidade. Né? O Freud, nesse sentido, ele é reducionista total, né? Não tem como levar a sério. Né? Então, quando ele diz assim, pô, a filosofia nada mais é do que uma sexualidade reprimida pelas formas mais decentes de sublimação, pelo amor de Deus, cara, isso daqui dá até raiva de ler uma parada dessa aqui, né? Quando não deve parecer suspeita a um epígono psicanalítico,
a cosmovisão privada e pessoal de um paciente neurótico. Dentro dessa ótica, não é de esperar da filosofia nada mais do que a teorização ou a teologização de uma neurose disfarçada, né? Então, se ele acha que a teologia é a sublimação, né, mais decente, então, aí, eu não vou esperar nada mais da filosofia do que uma simples teorização ou uma teologização de uma neurose disfarçada. Então, vou tentar olhar uma interpretação neurótica para todo o argumento filosófico, né? E nem sequer se pensa no problema de saber se a neurose não será antes a consequência de se ter imposto em prática uma filosofia errônea, né? Então ele já reduz isso. Tipo assim, ele já descarta esse tipo de possibilidade. Então ele diz assim, pô, peraí, velho, essa pessoa é neurótica porque ela tá numa filosofia errada. Não tem nem essa possibilidade. Por quê? Porque o ato de filosofar já vem de uma dinâmica psíquica, né? Então o psicanalista, né, na argumentação aqui, ele não vai olhar para... Não vai falar assim, velho, peraí. Será se ele não está num estado de neurose? Será se ele não tem uma neurose? Por que a sua cosmovisão? Por que as suas reflexões filosóficas são erradas? Ele não está prestando atenção nisso, né? Ele está olhando para a reflexão filosófica e falando, bem aqui tem uma sublimação. Tipo o exemplo que eu dei, né? Então a pessoa vai lá e diz, eu sou um pecador miserável, e está lá o cognitivista olhando, aqui tem uma crença de desvalor. Aí tu tá de brincadeira, meu irmão. Mas o reducionismo nem sequer tem razão quando se limita a uma interpretação genética e analítica, não já dos empreendimentos humanos, mas até das perturbações destes empreendimentos. Por exemplo, digamos, quando reduz a perda de fé de um homem à sua educação e ambiente. Assim afirma-se quase sempre, em termos gerais, que é a influência da imagem do Pai que, no caso concreto, se deve atribuir à deformação da imagem de Deus, bem como à renegação de Deus. Né? Então tem muito isso. A este propósito, permito-me aduzir alguns dados. Os meus colaboradores deram-se ao trabalho de acompanhar uma série de casos, tirados à sorte entre os que se apresentaram no espaço de 24 horas, para observarem neles as correlações que deixavam entrever entre a imagem do pai e a vida religiosa. No decurso da pesquisa estatística, pôs-se a claro que 23 pessoas possuíam uma imagem do pai dotada de traços absolutamente positivos, ao passo que 13 não sabiam declarar nada de favorável. E, coisa digna de nota, das 23 que haviam crescido sob uma boa estrela pedagógica, só 16 se encontraram mais tarde em boas relações com Deus, tendo abandonado a fé as 7 restantes. Por outro lado, dentre as 13 que haviam sido criadas sob auspícios de uma imagem do pai negativo, apenas 2 que se poderiam qualificar como irreligiosas, enquanto nada menos do que 11 tinham sido levadas a uma vida de crente, a uma vida crente. Portanto, as 27 que se mantêm religiosas mais tarde não se recrutam apenas e de modo algum entre o círculo daquelas que cresceram no meio favorável, e aquelas 9 que se tornaram irreligiosas não puderam atribuir sua irreligiosidade exclusivamente a uma imagem do pai negativa. Mesmo que, nos casos em que se apresentou uma correlação entre a imagem do pai e a imagem de Deus, pudessem entrever um resultado da educação, teríamos que admitir uma distinção para os casos em que a imagem do pai e a imagem de Deus não são congruentes. O homem capaz
de discernimento está precisamente em condições de opor resistência a determinativos falsos de sua conduta. Em uma das missões, não a menos importante, aliás, da psicoterapia, é evocar este ser livre perante condições falsamente todo-poderosas. A filosofia é injuriada como nada mais que sublimação da sexualidade reprimida, é que pode mostrar ao paciente o caminho para uma dilucidação desta liberdade. E não faríamos mais do que seguir o conselho de Kant, se nos propuséssemos aplicar a filosofia como uma medicina. Pois, isso daqui é muito legal, ainda mais assim para mim, né, que estuda filosofia. Então, é muito bacana, né? Daqui a pouquinho, mais para frente, quando eu terminar a filosofia, com certeza eu vou escolher algumas pessoas, eu vou abrir um tipo de serviço, né, que não vai ser o da psicoterapia psicológica, né? Vai ser com certeza da filosofia clínica. Condenar isto a limine é inadmissível. Lembremos, de resto, que também é perfeitamente válido aplicar a química, por exemplo, no âmbito da medicina. Contra um sadio determinismo, é claro que não haveria nada a dizer, mas o que nós temos é que contraminar é aquilo que eu tentei definir como pan-determinismo. De braço dado com o pandeterminismo, portanto, com o determinismo exorbitante, andam em geral certo subjetivismo e certo relativismo, não menos exorbitantes. O primeiro traduz especialmente nas teorias da motivação, e tanto assim é que se segue a orientação da homeostase, em termos unilaterais e exclusivistas. Evidentemente, o homem está determinado, isto é, sujeito a condições, quer se trate de condições biológicas e psicológicas, quer de condições sociológicas. E neste sentido, de modo algum é livre. O homem não está livre de condições e, em geral, não está livre de algo, mas livre para algo, para uma tomada de posição diante de todas as condições. E é precisamente esta possibilidade propriamente humana que o pandeterminismo de todo em todo esquece e desconhece. Isso daqui é um conceito que ele vai trabalhar muito. Né? O homem não é livre de, ele é livre para. Não preciso de que ninguém me chame a atenção para a condicionalidade do homem. Afinal de contas, eu sou especialista em duas matérias, neurologia e psiquiatria. E nessa qualidade sei muito bem da condicionalidade biopsicológica do homem. Acontece, porém, que não sou apenas especialista em duas matérias, sou também sobrevivente de 4 campos de concentração e por isso também sei perfeitamente até onde vai a liberdade do homem, que é capaz de se elevar acima de toda a sua condicionalidade e de resistir às mais rigorosas e duras condições e circunstâncias, escorando-se naquela força que costumo denominar o poder de resistência do espírito. Ai, aqui é bom demais, né? Que aí ele traz a experiência da realidade para julgo. Ele acaba trazendo essa experiência de realidade para julgo. Hã? E muita gente acha que o Frankl, ele construiu a logoterapia em cima ou após a sua experiência no campo de concentração. Mas, na verdade, ele já vinha pensando anteriormente sobre a logoterapia, né? Ele já vinha construindo conceitos e tudo mais. Lá foi o que ele chamou de experimento crucis, né? Experimento crucial, né? Porque lá ele, vamos dizer assim, é como se fosse um trabalho científico ali.
no campo de concentração. Ele botou à prova as suas hipóteses, ele viu até onde ia a liberdade humana. E aqui, então, a gente passa para o outro ponto do nosso encontro de hoje, que é a imagem de homem. Então, vamos lá. Esse ponto aqui é muito importante, porque a antropologia, em outros livros, ele vai trabalhar isso. Eu vou trazer aqui para a gente também. Eu tenho um livro aqui muito antigo também, eu vou até comprar uma edição nova, porque eu não gosto nem de mexer naquela ali, que é os fundamentos antropológicos da psicoterapia, em que ele vai trabalhar essa visão de homem. É muito bom, é muito bom. Só que eu vou comprar a edição nova. Então vamos lá. Esse daqui também não é grande, mas a gente vai precisar ler com calma esse daqui. Ó, só 3 páginas. Então vamos lá. Imago Omnius. Para salvar o humano em vista das aspirações reducionistas a uma ciência pluralista, não poupar esforços, entre outros, Nikolai Hartmann, com sua ontologia, e Max Scheler, com sua antropologia. Aqui são 2 pensadores que influenciam Viktor Frankl. Distinguiram estes autores diversos graus ou camadas como o corporal, o anímico e o espiritual. Corresponde a cada qual uma ciência, ao corporal, a biologia, ao anímico, a psicologia, etc. Assim, a diversidade dos graus ou camadas corresponde precisamente o pluralismo das ciências. Então, fica atento, né? Fica atento porque ele vai chegar numa formulazinha a partir dessa ideia bem aqui. Mas é de perguntar: onde fica a unidade do homem? Então, onde é que fica a unidade do homem? Isso daqui é bem legal, a gente poderia abrir uma discussão aqui gigantesca, filosoficamente falando, utilizando a filosofia clássica, por exemplo, né, com a aristotélico tomista, né, que o Aristóteles diz que o homem é uma unidade. Né, então, ele é forma. Né, então, ele é forma mais matéria. Né, então, essa unidade fisiológica, vamos dizer assim, almática, né? Então, essa unidade, né? Então, vamos lá, onde é que ele vai querer chegar aqui. Que é que fizeram do ser homem que o destroçaram, pondo-o como uma cerâmica de cacos e rachaduras de fissuras qualitativas? Hegel. Como é sabido, definiu-se a arte como unidade na pluralidade. Pois eu gostaria de definir agora o homem como unidade, olha só, apesar da pluralidade. Então, ele definiu o homem como pluralidade, como uma unidade, apesar da pluralidade. Ele vai explicar, né? Porque existe uma unidade antropológica, apesar das diferenças ontológicas, apesar das diferenças entre as espécies de ser diferenciáveis. O sinete da existência humana é a coexistência da unidade antropológica com as diferenças ontológicas, dos modos de o ser humano
de ser humanos unos com as espécies de ser diferenciáveis, em que aquela toma parte. Em suma, a existência humana é unitas multiplex, para usarmos as palavras do Aquinate, né? Então, quem é o Aquinate? São Tomás de Aquino. Então, ele vai reforçar essa ideia, sim, né? Então, o homem é uma unidade na multiplicidade. Então, talvez você já tenha ouvido esse mote da logoterapia. Esta unidade, porém, não a exprimem adequadamente, nem o pluralismo, nem um monismo, como o que encontramos na Benedicte de Spinoza Ethica Ordine Geometrico Demonstrata, né? Na bendita Ética de Spinoza sobre a ordem do geométrico, sobre a demonstração ordinária do geométrico. Não obstante, seja-me permitido esboçar em seguida uma imago hominis. Ou seja, uma ordem geométrica demonstrata. Já vai entender esse negócio de ordem geométrica aqui. Uma imagem do homem que opera com analogias geométricas. Pronto. É isso que ele está dizendo. Trata-se de uma ontologia dimensional, caracterizada por duas leis. A primeira destas leis representa-se como se segue. Então vamos lá. Então aqui a gente tem uma imagem de homem, e essa imagem de homem ela pode ser, né, demonstrada a partir de analogias geométricas. Então ele vai trazer aqui um desenho clássico que todo logoterapeuta já viu por aí. E são duas leis. A primeira é essa daqui, ó. Então observa aí, ó. Então nós temos o quê? Nós temos uma imagem principal, que é um cilindro, e nós temos dois tipos de projeção. Nós temos a projeção aqui, eu vou chamar de eixo X, e aí a projeção no eixo X, a gente consegue verificar que a projeção ela é um círculo, e nós temos a projeção no eixo Y. E a projeção no eixo Y é um quadrado. Ok? Então vamos lá. A gente tem um cilindro, e se a gente projeta de cima para baixo, no eixo X, então a gente tem como resultado um círculo. Agora, se a gente projeta da direita, no meu caso aqui é da direita para a esquerda, no eixo Y, nós temos como resultado um quadrado. Ou, dito de outro modo, um retângulo. Tá bom? Então vamos lá. Se tomamos uma e a mesma coisa numa dada dimensão e a projetamos em várias dimensões inferiores àquela que lhe é própria, a coisa em questão representa-se de tal modo que as figuras obtidas se opõem umas às outras. Isso daqui é muito importante. Então vamos lá. Se a gente pegar uma e a mesma coisa numa dada dimensão. Ai, não tem nenhum cilindro aqui, tem só o copo, né? Tá. Deixa eu pegar aqui quase o cilindro.
Pronto. Então ele diz assim, eu tenho aqui quase um cilindro, né? Então ele diz assim, ó, se tomamos uma e a mesma coisa numa dada dimensão, então qual é essa dimensão aqui, vamos dizer assim? Isso aqui é a dimensão 3D, né? Bora dizer assim. Não consigo ver aqui numa tridimensão, tridimensionalidade. Então, se eu pego uma e essa mesma coisa numa dada dimensão e eu projeto ela em várias dimensões inferiores àquela que lhe é própria, ou seja, se eu pegar essa daqui e projetar numa dimensão plana, chapada, que vai ser uma dimensão inferior à que lhe é própria, ou seja, 3 dimensões, eu vou projetar esse cilindro, né, numa dimensão chapada, num 2D. Qual é a consequência? A coisa em questão representa-se de tal modo que as figuras obtidas vão se opor umas às outras. Vão acabar se opondo. Então deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Tomemos, por exemplo, um copo, representado geometricamente sob a forma de cilindro, em um espaço tridimensional, aquilo que eu estava falando. Projetemo-lo em seguida nos planos horizontal e longitudinal. E teremos, num caso, um círculo, ou seja, no horizontal a gente tem um círculo, e no outro, no longitudinal, nós temos um retângulo. Observe-se, entretanto, que as figuras obtidas só se opõem enquanto se trata de um quadro fechado, ao passo que o copo é um recinto aberto. Então, qual é o resumo dessa primeira lei? Poxa, tem até os motezinhos, agora eu não sei qual livro tá. Mas enfim, né? Mas a primeira lei é essa, né? Então, se eu projeto uma coisa numa determinada dimensão e a projeto em dimensões inferiores, então eu vou ter resultados diferentes, que muitas vezes vão se opor, né? Um círculo é diferente de um retângulo. A segunda das leis mencionadas exprime-se no quadro seguinte. Então, vamos lá. A gente já vai entender onde ele quer chegar. Então, o que você percebe aí nessa segunda lei, nesse segundo exemplo? Então, nós temos 3 figuras geométricas. Nós temos o cilindro, nós temos um triângulo ou um cone, e nós temos uma bola. Aqui, logicamente, não dá para ver a tridimensionalidade, né? Mas é um cilindro, um cone, ou um funil, como você preferir, e uma bola. E o que acontece? Se a gente projetar no eixo vertical, né? Se a gente quiser obter ali na horizontalidade, nós vamos ter o quê? A mesma imagem aqui embaixo. Círculo. Círculo, círculo, círculo. Então, o cilindro projetado de cima para baixo vira um círculo. Um cone projetado de cima para baixo, um círculo. Uma bola projetada de cima para baixo, um círculo. Hein? Como se vê pelo quadro acima, tomamos agora várias coisas em lugar de uma só. Projetamo-las, não em várias, mas numa mesma e única dimensão, que é também inferior àquela que lhes é própria.
o resultado obtido apresenta-se de tal modo que as figuras respectivas, em vez de se oporem claramente, são suscetíveis de vários sentidos. No exemplo acima, tomamos um cilindro, um cone e uma esfera. Esfera, né? Ele falou mais bonitinho, eu falei uma bola. Uma esfera, beleza. Num espaço tridimensional. Projetamos-los no plano horizontal, resultando, como se vê, em qualquer dos três casos, um círculo. Convenhamos em que se trata das sombras que o cilindro, o cone e a esfera projetam. E realmente, as sombras são suscetíveis de vários sentidos, equívocas. Né? Então, isso daqui é uma linguagem filosófica, né? Então, equívoco é aquele que tem o mesmo sentido, né? Pois eu não posso concluir, partindo das três sombras certamente iguais, se o que as projeta é um cilindro, um cone ou uma esfera. Então, se eu olho ali somente para projeção, para sombra, então, velho, eu não sei se é um cilindro, eu não sei se é um cone, eu não sei se é uma esfera. Eu não sei. Aí vem, né? Tu deve estar pensando assim, pô, mas que viagem, velho. Então, né? Como é que eu aplico ao homem isso? E é o que ele vai dizer agora. É que também o homem, tomado na dimensão do especificamente humano e projetado nos planos da biologia e da psicologia, se representa de tal modo que as figuras obtidas se opõem umas a outras, umas às outras. Com efeito, a projeção no plano biológico tem por resultado fenômenos somáticos. Ao passo que a projeção no plano psicológico tem por resultados fenômenos psíquicos. Mas, à luz da ontologia dimensional, a oposição não se faz à unidade do homem. Faz-se tão pouco como a oposição entre o círculo e o retângulo se faz a realidade, sendo como são as projeções de um mesmo e único cilindro. Contudo, não percamos de vista uma coisa: a unidade dos modos de ser humanos, que liga a pluralidade das espécies de ser diferenciáveis a que ela se refere. Portanto, a ligação dos opostos, como a soma e a psique, a coincidência dos opostos, no sentido do Nicolau Cusano, debalde a procuraremos nos planos em que projetamos o homem. Encontrá-la-emos antes e unicamente na dimensão imediatamente mais elevada, na dimensão do especificamente humano. O que ele está dizendo, velho? O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, cara, se a gente pegar um fenômeno que é especificamente humano e a gente projetar a partir de uma explicação tão somente somática, tão somente biológica, a gente vai ter uma explicação somática. Tem uma explicação somática. Que era antes o que acontecia muito com crises de ansiedade, né? Então, e o que acontece muito com pessoas que sofrem uma crise de ansiedade mais aguda pela uma primeira vez. Que é o quê? Tem um sintoma, o coração acelerado, e a pessoa conclui o quê? Ela vai concluir que é algo somático, que é algo do corpo, que é algo biológico, fisiológico. E ela conclui, velho, eu tô tendo um ataque cardíaco, portanto vou morrer. Então ela tem uma interpretação a partir de uma dimensão inferior. A crise de ansiedade, o coração acelerado, está disparando, não por questões físicas, propriamente ditas,
mas por questões psíquicas. A gente pode dizer que psíquicas. Algumas vezes, questões existenciais. Entende? Não é que, deste modo, pretendamos resolver o problema psicofísico, mas pode ser que a ontologia dimensional projete sobre o problema certa luz, mostrando-nos por que é insolúvel. Coisa análoga se passa com o problema do livre-arbítrio. Com efeito, sucede no caso do homem exatamente o mesmo que no caso do recinto aberto, ao ser projetado nos planos longitudinal e horizontal de um quadro fechado. O homem é representado no plano biológico como um sistema fechado de reflexos fisiológicos e no plano psicológico como um sistema fechado de reações psicológicas. Mais uma vez, portanto, a projeção tem por resultado uma oposição. Mas, porque pertence à essência do homem, o ser ele, em todo caso, aberto, o ser aberto ao mundo, ser homem significa, já de si, ser para além de si mesmo. A essência da existência humana, diria eu, radica na sua autotranscendência. Então, aqui é mais um conceito da logoterapia, né? Então, a essência da existência humana radica, né, na possibilidade do homem de sair de si, né, de ser aberto ao mundo. Ser homem, ele vai dizer, ó, ser homem significa de per si e sempre dirigir-se e ordenar-se a algo ou a alguém. Entregar-se o homem a uma obra a que se dedica, a um homem que ama ou a Deus a quem serve. Esta autotranscendência quebra os quadros de todas as imagens do homem que, no sentido de algum monadologismo, representem o homem como um ser que não atinge o sentido e os valores para além de si mesmo, orientando-se assim para o mundo, interessando-se exclusivamente por si mesmo, como se lhe importasse a conservação ou o restabelecimento da homeostase. O monadologismo ignora que, como demonstram von Bertalanffy, Goldstein, Alport, Piller, o princípio da homeostase não vale geralmente na biologia e muito menos na psicologia. E aí, o que é esse monadologismo, né? Então, é uma teoria do Leibniz, se eu não estiver enganado, né? Eu estudei isso em psicologia, em filosofia moderna, né? E eu vou ficar devendo o aprofundamento dessa explicação, mas na virada do século XV para o XVI, ali, finalzinho da Idade Média e tudo mais, e aí principalmente com Descartes, por exemplo, né? Então, o ser humano, a ciência, vamos dizer assim, a filosofia, né? Em vez de buscar saber as causas da realidade, como a realidade funciona, né? Então, o que é o mundo, o que é o ser humano, o que é o animal. Então, em vez de ter esse tipo de discussão, começou a ter o tipo de discussão de como é que o homem conhece. Né? Então, a gente tem essa virada de chave. E aí tem o Descartes, que ele inicia essa parada, ele começa a duvidar dos seus próprios sentidos, e aí a gente vai criando uma série de escolas que vão debater isso, né? Como eu falei já anteriormente, já falei nos encontros anteriores sobre isso, né? E aí a gente tem um tipo de escola, né, que vai duvidar ali dos sentidos do homem, e outra que vai acreditar, mas até certa medida. Então, o homem é capaz de conhecer, não é capaz de conhecer e tal, beleza.
E aí se conhece, como é que se dá isso? Ele já nasce, né, com esse conhecimento da realidade, né, e aí essas representações elas vão sendo ajustadas à realidade, ou não, ou ele nasce nessa tábula rasa, né, sem conhecimento nenhum, e ele vai então aprendendo os significados, aprendendo a realidade, e aí dessa forma ele vai elaborar, ele vai comparar, ele vai descobrir essências, essa coisa toda. Né? Então essa é mais ou menos a discussão. E aí o Leibniz ele vai trazer uma explicação monadológica, que é o que? Um homem fechado em si. Basicamente é isso. Então existe toda uma representação do universo no homem. O homem é espelho do universo, é espelho da totalidade. Né? Então está tudo fechado nele. E o Frank, então, ele vai combater isso. Ele vai dizer, não, o ser humano é um ser aberto, é uma abertura. E aqui já tem uma influência, logicamente, do existencialismo, tem uma influência do Heidegger, né, muito forte, do Russell. Então já tem esse tipo de influência aqui no pensamento do Frank, né, da fenomenologia existencial. Depois eu posso explicar essa teoria da mônada do Leibniz com mais atenção, assim, com mais cautela para você, tá? Beleza. Mas, à luz da ontologia dimensional, o caráter fechado do sistema de reflexos fisiológicos e de reações psicológicas não está em contradição nenhuma com a humanidade do homem. Pode-se dizer que tal contradição está tão longe de se verificar como aqui se imaginasse existir entre o caráter fechado do cilindro no plano longitudinal ou do horizontal e o caráter aberto que tem de per se. Parece-nos agora igualmente claro que os resultados obtidos nas dimensões inferiores continuam a ter a mesma validade que dantes, dentro dessas dimensões, e isto aplica-se na mesma medida às orientações de pesquisa tão unilaterais como a reflexologia de Pavlov, o behaviorismo de Watson, a psicanálise de Freud, a psicologia individual de Adler. Freud era suficientemente genial para saber da estreiteza dimensional de sua teoria. Aliás, são dele estas palavras que escreveu a Binswanger. Sempre me detive nos rés do chão e na cripta do edifício. A tentativa do reducionismo na forma de psicologismo, eu diria mesmo de patologismo, Freud só cedeu no momento em que chegou à seguinte conclusão: para a religião, já encontrei um cômodo na minha modesta casinha, desde que tropecei com a categoria de neurose da humanidade. Aqui é que Freud se enganou. Mas a sua expressão modéstia, né, ou modesta casinha, é uma expressão pragmática, um lema. Seja como for, cumpre esclarecer que quando se fala de dimensões inferiores ou superiores, não se prejudica uma hierarquia, nem se menciona ainda implicitamente um juízo de valor. No sentido da ontologia dimensional, o que se quer dizer ao falar de uma dimensão superior é que se está lidando com uma dimensão mais compreensiva, que inclui e abarca uma dimensão inferior. A dimensão inferior é, portanto, elevada à dimensão superior, exatamente no sentido plurimo que Hegel confere a este termo. E é assim que o homem, uma vez tomado homem, continua a ser, de algum modo, animal e planta. Aqui é isso, né? Então, não, por exemplo,
Vamos imaginar que o homem, vou pegar aqui o exemplo da tradição cristã, né? Então, a tradição cristã acredita que o homem, dentro da sua alma, dentro da sua essência, dentro da sua substância, contém, vamos dizer assim, um espírito. É, E aí, ele é um espírito que tem uma alma e habita num corpo, né? Então, tem essa tricotomia. Só que o homem inteiro é corpo, alma e espírito. Então, quando se fala numa dimensão espiritual, nesse sentido da tradição cristã, não se exclui nem a dimensão da alma e nem a dimensão do corpo. É isso que ele está falando. Essa discussão aqui, ela é feita num livro que eu vou trabalhar mais para frente, do Aristóteles ali, ó, chamado De Anima. Né? Então, o Aristóteles ele já tem esse tipo de discussão. Isto em nada se distingue do que ocorre no caso do avião, que em qualquer hipótese não perde a capacidade de se deslocar no chão como um automóvel. Evidentemente, só prova o seu ser de avião quando decola e se eleva no espaço. Embora seja indiscutível que um técnico pode comprovar logo desde o momento em que o fabrica se o avião, mesmo antes de ter voado efetivamente, é capaz de fazê-lo. Com isto, queria aludir a Portman, que pôde verificar que a humanidade do homem, até na anatomia, se pode rastrear. Com efeito, o próprio corpo do homem já está marcado pelo seu espírito. Né? Então, aqui é até uma visão aristotélica. Né? A ciência, porém, não só tem o direito, mas inclusive o dever de pôr entre parênteses a multidimensionalidade da realidade, de fechar o diafragma da objetiva com que contempla a realidade, de filtrar uma determinada frequência do espectro da realidade. A projeção é, portanto, mais que legítima. É obrigatória. O cientista tem que continuar a fingir que opera com uma realidade unidimensional, mas tem que saber também o que está fazendo. Isto significa que tem-se a perceber das fontes de erro que a investigação perlustra. Assim, e é coisa que, sei lá, muitos cientistas não fazem isso, né? Assim chegaríamos ao ponto em que se aplica ao homem a segunda lei da ontologia dimensional. Se eu, em vez de projetar figuras tridimensionais num plano de duas dimensões, projeto figuras como Fyodor Dostoiévski ou Bernadette Souborius no plano psiquiátrico, para mim, enquanto psiquiatra, Dostoiévski não passa de um epilético, como qualquer outro, e Bernadette não é senão uma histérica com alucinações visionárias que são, para além disso, não se reflete no plano psiquiátrico. Com efeito, tanto a criação artística de um como a entrevista religiosa da outra ficam fora do plano psiquiátrico. Mas dentro do plano psiquiátrico, tudo permanece equívoco, enquanto não transparecer esse algo que possa estar por trás ou acima do plano mencionado. E isto, à semelhança do que acontecia com a sombra, que era equívoca, enquanto não podia assegurar se se tratava do cilindro, do cubo ou da esfera. Toda patologia precisa da diagnose. De uma diagnose, de um olhar através de o olhar para o logos que está por trás do patos, para o sentido que a afecção tem. Toda sintomatologia precisa ainda da diagnose, do olhar para uma etiologia, e precisamente na medida em que a etiologia é multidimensional, é a sintomatologia equívoca.
Muito bacana, né? Então, o que que ele está dizendo? Ó, toda patologia vai precisar de um diagnóstico, né? Hum. Isso é inegável. Só que só que é preciso olhar para o logos que está por trás do sofrimento, né, do patos. Então é preciso olhar o significado, o sentido que está por trás do sofrimento, né, para esse sentido que essa afetação tem. Então toda sintomatologia precisa da diagnose, de um olhar para a etiologia. O que que é a etiologia? É a origem do seu sintoma, né, então toda sintomatologia precisa de um olhar para a origem do seu sintoma. E precisamente na medida que esse olhar, que a etiologia é multidimensional, então na medida precisa em que a busca pela origem do sintoma é multidimensional, é a sintomatologia equívoca, né. Então, ou seja, o sintoma, né, ele vai ter diferentes significados. Então é isso que a gente precisa ter a atenção, né, para não classificar, para não reduzir um determinado sintoma a uma dimensão que não é a sua origem. E essa é a reflexão que ele traz nesses 2 pontos aqui, e que essa imagem de o que que é a imagem de homem, né? É uma fundamentação que o Frankl mostra pra gente, para entender esse tipo de raciocínio, né? Então, talvez tu já tenha tido esse tipo de raciocínio de maneira intuitiva, falar: "Beleza, ó, então eu já sei disso, né, eu já sei que eu não posso classificar a minha crise de ansiedade, eh, um um uma taquicardia, né, eh, como uma ansiedade se de fato eu nunca encaminhei o meu paciente para um cardiologista". Mas tem muito psicólogo que faz isso, tem muito terapeuta que faz isso, né. A pessoa chega ali com uma pressão elevada e: "Não, isso daí é ansiedade, não, isso daí é estresse". E não é, né. Uma vez eu atendi uma pessoa que chegou com esse tipo de sintoma, né, de pressão elevada, então ela estava ali mesmo com a pressão alta, sofrendo, falava: "Pô, Otto, eu tô nova, 40 anos e tudo mais, pressão elevada aqui e tudo mais". A primeira coisa que eu faço logo na anamnese: "Beleza, já foi no cardiologista?". "É, não". "Bom, então vamos no cardiologista, bora fazer essa investigação". Beleza. Fiz uma anamnese e tal, não narrou nenhum tipo ah, de etiologia que pudesse justificar uma pressão elevada emocionalmente falando, então não narrou nada disso. E eu, beleza. Eu também eu não fico psicopatologizando tudo, né, justamente por conta desse tipo de provocação do Franca, né. Eu falei: "Velho, eu não vou procurar neurose onde não tem. Eu não vou procurar psicopatologizar algo que eu estou percebendo aqui que não tem. A não ser que ela esteja omitindo alguma coisa, já que é o primeiro contato, né, ou mentindo, ou não querendo falar. Beleza, eu não vou dizer que é ansiedade esse negócio aqui. Tem cara de ansiedade? Pode ter. Eu sou especialista em ansiedade, eu poderia ter concluído logo que era ansiedade, mas eu não faço isso, isso é responsabilidade. Aí eu falei: "Ó, então o que que tu vai fazer? Tu vai no cardiologista, fazer esses exames aí tudinho direitinho, e bora ver". Beleza. Chegou num cardiologista, fez a avaliação, tudinho, tal, anamnese, parará, parará, parará. O que que acontece? A endocrinologista dela tinha feito a prescrição de uma medicação que estava, levando a ansiedade, levando a pressão dela. Aí o cardiologista foi lá: "Ó,
essa medicação aqui, né, ela tem esse efeito colateral, pode ter esse efeito colateral, como você está tomando, então bora suspender essa medicação, bora inserir uma outra medicação aqui. Pronto. Um mês depois ela chegou na terapia. E aí, como é que tá a fulana? Zerada. Tô de boa. Aí eu, pô, maravilha. Aí eu fui fazer a revisão da rotina, como é que tá o sono e tudo mais. Pronto. Então eu não peguei aquele sintoma ali e já, pô, isso daqui é ansiedade e tal. Não. Tanto que a primeira coisa que a pessoa chega até mim, que ela tem uma crise de ansiedade, já foi no cardiologista? Já viu o que é? Se é algo grave, né, depois de uma crise, geralmente tem os sintomas mais sérios ali, mesmo tem um prejuízo funcional maior e tal, mas sempre é preciso ter esse tipo de prudência, né? Então é isso, você talvez já tenha essa intuição. E o Frank, então, ele traz uma argumentação aqui, ele traz uma fundamentação. É isso que ele está fazendo aqui, ele traz essa fundamentação, né, o que abre, logicamente, o nosso raciocínio. Né? Então, muitas vezes, eu já vi muito terapeuta que tem essa ansiedade de diagnosticar uma psicopatologia, onde não tem de verdade. Então, a gente precisa ter calma. Tem calma. No diagnóstico, né, vai investigando com muita atenção, com muito cuidado. Muitas vezes o paciente ali, ele não tem esse tipo de calma, de paciência, de tranquilidade, eu sei muito bem disso. Ele quer uma resposta logo. Mas você, enquanto profissional, você precisa ter assim, paciência na tua entrevista clínica. Precisa ter muita paciência nesse tipo de situação para poder não falar que é ansiedade, quando na verdade é um outro problema, uma desordem física, né, uma pressão elevada, que não tem nada a ver com ansiedade, né? Então é preciso ter esse tipo de calma. E aí o Frank, logicamente, ele não está falando de ansiedade em si, ele está falando de uma demanda de questões espirituais, né? De uma dimensão espiritual, de uma dimensão noética. E a metodologia para poder responder a esse tipo de demanda, responder a esse tipo de situação. E é isso, então, que ele vai tratar. Né? Então, a gente finaliza aqui Imago Hominis. E aí, antes dele tratar disso, ele ainda vai falar sobre a psicogênese do psicologismo, né? Ainda vai trazer mais, ainda vai esclarecer mais como é que funciona isso. Que aí é o último tópico da primeira parte. Show. Show de bola. Então, nós vamos tratar no nosso próximo encontro dessa origem, né, dessa origem do psicologismo. 2 paginazinhas. Bem legal. E aí, então, ele vai começar a discorrer sobre análise existencial. Então, é isso daí. Mais 2 tópicos concluídos do nosso grupo de estudo sobre logoterapia. Beijinhos e até o nosso próximo encontro.